Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nessa noite, trazendo alguns casos reais dos nossos alunos, compartilhando com vocês algumas histórias para que sirva de inspiração para quem está ouvindo um pouquinho mais sobre esse assunto ou esteja pensando um pouco mais nessa possibilidade de estudar fora e ouvir casos reais de quem já passou pela experiência, as oportunidades que tiveram nas suas jornadas profissionais, eu acho que pode servir de grande inspiração. Então, antes de nós começarmos, só para vocês entenderem como é que funciona aqui essas nossas apresentações, o nosso chat, o Q&A vai estar aberto o tempo todo. Vocês podem por lá fazer suas perguntas e dúvidas e, ao final, eu tento responder ao máximo. A análise de perfil é o primeiro passo, né, para quem quer entrar em contato conosco. É uma forma rápida de nós conhecermos os alunos e famílias interessadas. Aqui no nosso chat eu coloquei também o link direto, caso vocês queiram acessar, copiar e colar o link e já realizarem essa análise de perfil durante a apresentação. Uma forma bem rápida e prática para a gente conhecer um pouco mais do perfil do estudante, da família, e assim poder dar um feedback do potencial do estudante para o projeto de estudar fora. Então, fiquem à vontade aí para entrarem na análise de perfil e realizarem essa análise durante a apresentação. E também para já compartilhar com vocês os próximos eventos que vão ocorrer. No dia 7, a gente vai falar sobre mitos e verdades, sobre intercâmbio e graduação, né, um pouco da diferença dos dois. No dia 9, a gente vai ter uma apresentação de uma faculdade de business, a Audência, na França. Daqui para fora está num momento de expansão para novos países da Europa. Então, aqui vocês já vão ter a oportunidade de conhecer uma faculdade na França em inglês. E também no dia 14, vamos falar sobre oportunidades de bolsas de estudos, né? Como elas funcionam, como é que você consegue bolsas. Então, vai ser um evento específico sobre parte financeira. Tá? Bem, como a gente falou, a pauta principal da nossa conversa de hoje é sobre casos concretos, casos reais dos nossos alunos, né? Fazendo essa relação da formação no exterior e as oportunidades que os alunos tiveram no mercado de trabalho. Mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês alguns outros assuntos que são importantes até para vocês contextualizarem, entenderem um pouco mais de uma faculdade no exterior, do processo seletivo, para que depois a gente entre mais a fundo nos casos reais. Então, a gente vai falar rapidamente sobre quem é daqui para fora, o processo seletivo também, a gente vai falar rapidamente dos pontos de avaliação, do porquê estudar fora, né, alguns pontos importantes, investimentos e bolsas também, de uma forma mais geral. Quem quiser mais informações sobre bolsas, acompanhe o nosso webinar, que vai acontecer no dia 14. Vamos falar sobre casos reais. O mercado de trabalho também, como que se dá as oportunidades nos países para alunos internacionais, né, vistos que os alunos podem conseguir, e também como conciliar o processo de aplicação posterior com os vestibulares, outros processos de admissão aqui no Brasil. E no final, eu vou tentar responder ao máximo de perguntas de vocês aqui no chat, ou Q&A. Então, fiquem à vontade de colocarem aqui na apresentação. Então, vamos lá. Primeiramente, só para compartilhar com vocês um pouquinho sobre quem é daqui para fora, né? Quem nós somos, quem ainda não nos conhece. Daqui para fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, mais de 30 mil applications enviadas, 700 milhões de reais em bolsas de estudos para os nossos alunos, aprovações em todas as Ivy Leagues, ou seja, temos uma baita bagagem por trás, experiência, expertise, para que esse projeto, para cada aluno, no final, dê certo. Esse é o nosso grande objetivo, que cada estudante que entre no programa conosco consiga, ao final, entrar na sua faculdade dos sonhos e também que esteja dentro de uma viabilidade e alinhamento financeiro com cada família, para que esse projeto se torne possível e viável. Na nossa equipe, hoje, nós somos mais de 60 profissionais. Nossa sede se encontra em São Paulo, com consultores também espalhados pelo Brasil. Dentre a nossa equipe total, nós temos 40 profissionais formados no exterior. Em termos de aprovações, aqui alguns dos nomes de universidades.
onde nossos alunos já foram aprovados. Hoje nós temos alunos em mais de 500 universidades no exterior. Como vocês podem ver, os principais países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, e a partir desse próximo ciclo 23 para 24, vamos trabalhar também com algumas faculdades na Itália, Espanha, Portugal e França. Então, a ideia aqui é que daqui para fora realmente dê aos alunos e famílias a orientação necessária para admissão nas melhores faculdades possíveis no exterior. Em termos de aprovações dos últimos 3 anos, né, só das faculdades americanas, tivemos 32 aprovações nas Ivy Leagues, 80 nas top 15 e 361 nas top 30, né, de acordo com a US News. O US News é o principal ranking referência das faculdades americanas. Algumas aprovações e alguns nomes aqui, como vocês podem ver, nos últimos 3 anos tivemos 4 aprovações em Stanford, 6 em Chicago, 4 em Harvard, 4 em Yale, 4 em Columbia, uma aprovação no MIT. Então, conseguimos, né, acompanhar e ter aprovações nas faculdades mais seletivas americanas. E especificamente da turma de 22, que embarcou no último ano letivo em agosto de 22, tivemos 32 aprovações nas top 15 e 118 nas top 30. Né? Então, esse ano, da turma de 2023, né, os nossos alunos estão recebendo os resultados, vão receber esses resultados até mais ou menos março, abril no máximo, então, onde a gente vai ter os novos resultados para a turma de 23. Falando das faculdades canadenses, na turma de 22, tivemos 67 aprovações em faculdades do Canadá que estão entre as 100 melhores do mundo, e entre Reino Unido e Holanda, que são os países da Europa que na turma de 22 atuávamos, 51 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo também. Então, essa era uma rápida introdução para passar para vocês um pouquinho quem é daqui para fora, para quem ainda não nos conhece, né, um pouco da nossa expertise, experiência nesse assunto, para que esse projeto seja viável, possível e realizado para cada aluno e cada família. Falando do nosso trabalho também de uma forma bem rápida, nós trabalhamos basicamente em 3 grandes frentes. As 2 primeiras frentes são as principais. O programa de preparação, que é designado para alunos do 9º ao 2º ano do ensino médio, onde esses alunos têm uma mentoria individualizada, guiada no objetivo de construção das suas candidaturas para o exterior, no planejamento acadêmico, acompanhamento das atividades extracurriculares, notas da escola, planejamento das provas internacionais. Então, tudo que é necessário e requerido lá na frente pelas faculdades no exterior, esses anos que antecedem a candidatura, 9º, 1º e 2º ano do ensino médio, são anos fundamentais nessa construção. E ao chegar na candidatura, os alunos são guiados em todas as fases da aplicação, seleção de faculdades, definição, estratégia de quais faculdades aplicar, realização das provas, né, caso esse aluno não tenha realizado ainda, desenvolvimento de todos os textos e redações com mentor específico só para isso, e toda a gestão e operação do envio das applications com uma orientadora específica também só para a parte de aplicação. Ou seja, o trabalho ele vai de ponta a ponta, né, desde desenvolver o aluno para o processo seletivo no exterior, até o próprio processo seletivo, até o próprio processo de candidatura para o exterior ao longo do ano da candidatura, 3º ano. E enquanto os alunos estiverem no exterior, embarcarem para a faculdade, estiverem cursando a graduação no exterior, temos também um departamento de apoio e desenvolvimento para os alunos e famílias. Então, todo o nosso trabalho ele continua em termos de desenvolvimento e acompanhamento ao longo da faculdade no exterior. Então, essa era uma rápida introdução para falar de uma forma macro quem é daqui para fora e como é que se dá a atuação do nosso trabalho. Eventualmente, faremos um webinar também, mais especificamente, sobre o trabalho daqui para fora. A próxima pauta que eu queria trazer para vocês é o processo seletivo em si, né? Como é que as faculdades no exterior avaliam os alunos? Como alguns de vocês já devem saber, o processo ele exige alguns requisitos, né? Diferente daqui do Brasil, em que o aluno ele entra basicamente através de uma nota, né? Um resultado acadêmico. No exterior, esse processo se dá pela composição de fatores. E esses fatores são os seguintes:
Primeiro, a parte acadêmica. A parte acadêmica ela é avaliada basicamente pelo histórico escolar. O histórico escolar ele é condicional para todos os processos seletivos, ou seja, a nota e o currículo desse aluno. Existem também algumas provas que as faculdades exigem. A prova do SAT ou ACT são provas exigidas nas faculdades americanas, principalmente, né, nos Estados Unidos. Algumas faculdades também na Itália podem requerer, né, ou avaliar a prova do SAT ou ACT. Existem também as provas de proficiência de inglês. Muitos dos nossos alunos vão realizar a prova do TOEFL ou do IELTS. A prova do Enem também é uma prova bem exigida pelas faculdades canadenses e europeias. E algumas faculdades, principalmente na Europa, podem ter provas específicas, né? Seja da própria faculdade ou alguma exigência do próprio país, do modelo de entrada do país. Então, conforme o aluno entra no programa conosco, a gente faz essa avaliação para entender quais seriam os requisitos ou os critérios que o aluno vai precisar cumprir no seu processo seletivo único, né? Além da parte acadêmica, as faculdades também vão avaliar as cartas de recomendação, 2 professores, um coordenador em geral, ou seja, são 3 cartas no total. As atividades extracurriculares, né, elas podem ter um peso de avaliação das faculdades, aqui principalmente as faculdades americanas, né, tem um valor bem considerável nesse quesito. As faculdades europeias, elas não dão tanta ênfase assim no processo, né, das atividades, mas Estados Unidos, sem dúvida, e algumas faculdades do Canadá. A redação, as redações de apresentação para as universidades, né? As faculdades europeias, principalmente, vão exigir um currículo do aluno, né? Um descritivo do que esse aluno fez e uma apresentação, né, mais formal nesse sentido. Nesse quesito das redações, dentro daqui para fora, nós temos o nosso próprio departamento de redação. Então, cada aluno que começa o trabalho conosco, quando chega na fase da redação, vai ter um mentor específico com quem o aluno trabalha. Então, é um trabalho bem individualizado e customizado também. E, por último, algumas faculdades também fazem as entrevistas com os representantes das faculdades. E para os alunos interessados nas artes, como teatro, cinema, artes plásticas, design, ilustração, esses alunos também precisam construir o seu portfólio artístico. E nesse quesito, também dentro daqui para fora, temos nosso próprio departamento de portfólio que orienta e prepara os alunos. E agora a gente entra na próxima pauta, que é o porquê, né, de estar fora, até para contextualizar, né, o que nós vamos falar sobre os casos reais dos alunos, e aqui a gente trouxe alguns dos principais motivadores do porquê os alunos escolhem fazer faculdade no exterior. Primeiramente, a questão da excelência acadêmica, né? Quando olhamos os principais rankings mundiais, nós vemos uma quantidade muito grande de faculdades de alto nível nos principais países hoje que é daqui para fora atua. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, e agora abrindo para outros países da Europa. Então, como vocês podem ver aqui, de acordo com o THE, né, que é o principal ranking mundial que nós utilizamos como referência, existe uma quantidade muito grande nesses países de faculdades de alto nível. E quando abrimos isso para um ranking ainda maior do THE, top 300 do mundo, é onde nós vemos a nossa primeira faculdade brasileira entre as 300 melhores. A USP hoje é a faculdade brasileira entre as 200 e 250 do mundo. E, enquanto isso, vemos um número ainda maior de faculdades nos outros países, né, que nós trabalhamos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, uma quantidade muito, muito grande de faculdades entre as 300 melhores do mundo. Então, isso quer dizer que muitos dos nossos alunos que fazem um processo de candidatura, né, e são bons alunos aqui no Brasil, que conseguiriam entrar em boas faculdades aqui no Brasil também, quando olham para a possibilidade, pela quantidade de faculdades de alto nível que existe no exterior, muitos desses alunos vão conseguir entrar em faculdades ainda melhores do que nós temos aqui, faculdades que vão estar aí entre as 50 a 100 melhores do mundo. Então, isso abre realmente uma possibilidade de formação em altíssimo nível. Quando olhamos ainda as top, né, 1000, né, da THE, esse número ainda aumenta, e aí vemos
um número aí até considerável de faculdades brasileiras que já estão nessa categoria das melhores, né, faculdades 1000 melhores do mundo. Tá? Além disso, as oportunidades, né, que as faculdades oferecem de cursos no exterior, né? No exterior existe uma gama gigante de cursos disponíveis, além dos cursos mais tradicionais, né, que a gente considera como administração, economia, engenharia, relações internacionais, ciências da computação, aqui no Brasil também tem. Então, muito dos cursos que as faculdades aqui do Brasil oferecem no exterior também existem, mas além desses cursos mais tradicionais, existem outros cursos que muitas vezes aqui no Brasil ainda não existem. Como trouxemos aqui alguns exemplos, como inteligência artificial, biometria, segurança cibernética, neurociência, design de games, biotecnologia, ou são cursos que existem no Brasil a nível de pós-graduação, mestrado, ou são pouquíssimas faculdades que oferecem. Então, isso traz para um aluno brasileiro um leque, uma gama de oportunidades de cursos que muitas vezes aqui no Brasil o aluno não teria acesso ainda. Além disso, né, dentro do modelo de ensino americano, os 2 primeiros anos são básicos, né, do que eles consideram de General Education, onde os alunos têm os primeiros 2 anos para explorarem e definirem a sua área de formação. Então, isso traz para o aluno um pouco mais de tempo para poder escolher e se definir. E, além disso, a possibilidade de definir em mais de um curso ao mesmo tempo, que é o que eles chamam de dupla graduação. Essa dupla graduação, ela traz a oportunidade do aluno se formar em 2 cursos que podem ser completamente antagônicos e aí ter, no final do 4º ano, 2 formações diferentes. Então, prepara o jovem para o mercado ainda melhor, né? Então, isso é algo bem peculiar do modelo de ensino americano, né? Esse tempo a mais que o aluno tem de escolha e a possibilidade de escolher mais de um curso ao mesmo tempo, né? O que torna, né, um modelo muito atrativo para uma formação lá na frente de um bom profissional. Além disso, o desenvolvimento, né, que os alunos têm ao morar fora, né, é o que eu sempre brinco com meus alunos, de que estudar fora, na verdade, não é só estudar fora, é muito mais do que isso, é viver fora, né? É ter uma experiência de vida completa, onde o aluno vai ter um senso de independência gigantesco, né? Vai poder conviver com gente do mundo todo, conhecer novas culturas ali no dia a dia, saber se adaptar, ser flexível, ter que sair da sua zona de conforto. Então, isso traz certas habilidades, né, e competências para o jovem tão fundamentais para depois na entrada do mercado de trabalho. Então, isso são alguns pontos, né, que são sempre importantes de vocês considerarem, até quando ouvirem nossa conversa aqui sobre os 10 casos reais, da relevância, né, de estudar fora, e não só da formação acadêmica que esses alunos têm, mas principalmente o que eles vivenciaram durante esses 4 anos, né? Que tipo de pessoas se tornaram ao estarem imersos em um campus universitário, né, no exterior, tendo que lidar com muitas questões além da parte acadêmica, tornando os jovens adultos muito preparados para o mundo. Então, isso tem muita relação com o que vocês vão ver, inclusive, né, no desenvolvimento que esses alunos tiveram, nas oportunidades profissionais que tiveram também. Além disso, né, eu queria trazer de uma forma bem rápida para vocês também a questão do investimento, né? Investimento em bolsa de estudo, como a gente falou, a gente vai fazer um webinar específico sobre isso no dia 14, então depois a gente entra mais em detalhes, mas aqui eu queria trazer de uma forma mais geral. Custos de faculdades no exterior são sempre custos anuais, né? São valores aproximados, né, de referência para vocês, sendo que nesse custo anual a gente já inclui o custo básico de vida, então aqui já é incluindo a moradia e a alimentação dentro do campus universitário. Colocamos aqui a moeda local para cada país, e o detalhe para quem tem uma dupla cidadania, né, o passaporte europeu, para as faculdades europeias, né, que estão no grupo da Comunidade Europeia, existe um benefício financeiro que pode ser a partir do 1º ou do 2º ano de faculdade,
aonde o aluno que tem essa dupla cidadania paga o mesmo que o cidadão europeu, e aí esse valor final fica mais baixo para a família. Mas, de uma forma geral, esses são os ranges de valores, né, das universidades, e o nosso trabalho vai ser sempre de acordo com o que cada família passar como norte financeiro. Então, é um trabalho muito assertivo nesse sentido financeiro, porque aqui nós vamos entender com o perfil de cada aluno e cada família o que é possível financeiramente olharmos e quais seriam os melhores cenários financeiros para cada um. Existem possibilidades de bolsa, sem dúvida nenhuma, né? Existem 4 grandes meios de se conseguir bolsa. O principal é o meio por mérito acadêmico, né? Por notas da escola, né? Basicamente pelo histórico escolar ou pelas provas que o aluno realiza. Existem também as bolsas por necessidade financeira, que a grande maioria se encontra nos Estados Unidos, ou seja, pela comprovação e a renda familiar. As faculdades podem oferecer uma bolsa de acordo com a necessidade que a família consiga comprovar. Existem também as bolsas por mérito artístico, né, de acordo com o perfil, né, e o portfólio artístico do estudante. E as bolsas esportivas também nos Estados Unidos, dentro da liga universitária. Tá? Então, aqui era só para trazer esses pontos, né, mais relevantes para vocês entenderem de uma forma inicial. E ainda trazendo um pouco desse contexto, né, um pouco dos resultados da nossa turma de 22, 55% dos nossos alunos obtiveram algum tipo de bolsa, a média foi de $20 mil ao ano, totalizando 130 milhões de reais em bolsas só em 2022. A distribuição dessas bolsas que foram dadas de até 10 mil, 20, 50 e mais de 50 mil dólares ao ano, como vocês podem ver aqui, a grande maioria das bolsas se encontra nos Estados Unidos, então onde existe uma oferta grande de bolsas, e aqui alguns exemplos dos nossos alunos da turma de 22 com bolsas de necessidade financeira, né, comprovação financeira, muitas inclusive chegando até 100%, e algumas bolsas por mérito acadêmico e artístico. Tá? Então, todo o nosso trabalho nesse sentido financeiro, né, com cada aluno, ao começar o trabalho conosco, vai ser alinhar com os responsáveis financeiros qual vai ser o norte que a família determinar e, a partir disso, mapear as melhores faculdades possíveis para o estudante que fique dentro desse orçamento ou, com bolsa, possam chegar dentro desse orçamento. Esse é sempre o nosso grande objetivo para cada aluno e família. E aqui trazendo também alguns exemplos da turma de 21, tanto por necessidade e mérito acadêmico. E agora a gente entra para a pauta principal, né, do dia, que é para falarmos sobre os casos reais, né? Então, vocês já viram um pouquinho do contexto, né, de estudar fora, né, alguns dos pontos principais do que isso traz para o jovem ao estudar fora, né, essa jornada de habilidades e competências que os alunos se desenvolvem e o que isso pode repercutir lá na frente, né? Quais são as oportunidades que esses jovens podem ter. E aqui nós selecionamos alguns casos reais dos nossos alunos para que vocês possam se inspirar. O primeiro caso é do Marcelo. O Marcelo estudou na Berry College, se formou em Business Administration, teve notas excelentes. Esse aqui é um ponto que vocês vão ver que é bem recorrente aqui dos casos reais, a dedicação acadêmica que esses alunos tiveram durante a graduação é bem fundamental para as oportunidades. Alguns estágios que o aluno teve, né, o Marcelo, fez um estágio na NBA, no Charlotte Hornets, trabalhou como analista de marketing, também trabalhou na Band, né, que é uma consultoria educacional, no Grupo Cassino, na Schumacher College, onde ele fez uma pós-graduação ligada à educação. Também foi coordenador acadêmico da Daqui para Fora, né? Trabalhou um tempo conosco. Depois fez uma pós-graduação na Money Institute e hoje ele é diretor da Lala, que é um programa de liderança da América Latina de jovens. É um programa bem conhecido, bem importante, inclusive, para essa fomentação de liderança de jovens da América Latina, e hoje é um grande responsável por esse programa tão bacana. Tá? Segundo caso é o caso da Aline, né? A Aline estudou na Virgínia, University of Virginia,
em business e fez uma concentração em finance e marketing. De novo, notas muito boas, né? Média lá em cima. Fez um estágio na Fundação Lehman e depois fez um estágio na Dow, que é uma empresa de produtos químicos, né? Depois fez uma transição e teve o primeiro emprego na JP Morgan, em Nova York. Depois entrou com um fundo de investimento na LTS. Depois voltou para o Brasil e entrou na Log, né, na parte de estratégia e planejamento financeiro. E hoje ela é uma das coordenadoras sêniores do iFood em São Paulo, né? Então, você vê aqui uma jornada bem dentro da área de negócios, né, de comércio, finanças, e toda a trajetória dela desde a Universidade de Virgínia. Nosso terceiro caso é o Gabriel, né? O Gabriel se formou em Minnesota, em ciência da computação, de novo, notas muito boas, né? Notas altas, fez alguns projetos dentro da própria faculdade, ele se envolveu bastante com o que a faculdade oferecia. Isso é um ponto também bem importante no desenvolvimento, né, dos jovens. Fez um estágio em São Paulo, na Logicalis. Depois fez uma transição já para Data Rain, que é um software de análise de dados, né, em nuvem, que presta, inclusive, é uma prestadora de serviço para a própria Amazon. E hoje ele é arquiteto de soluções de inteligência artificial nessa Data Rain, que fica em São Paulo, né? Então, muito ligado, né, à própria formação dele na área da ciência da computação. Só para responder aqui, enquanto a gente está entrando aqui, como você pode ser aluno daqui para fora, Isabelle? O primeiro ponto de contato pela nossa análise de perfil, tá? Entra aqui no nosso chat, tem aqui o link em que você entra pela análise de perfil, preenche algumas informações e por lá a gente já vai fazer uma conversa inicial com você, tá bom? Só para já né, responder aqui, que é uma pergunta fácil. Quarto caso, a Carolina, né? A Carolina se formou na USC, né? South Carolina, na International Business, né? Com foco em Economics. De novo, como vocês podem ver aqui, médias altas, né? Notas altas na faculdade, média acima de 9, então dedicação super importante. Durante a faculdade, ela voltou para o Brasil durante 2 férias de verão e estagiou na Ambev, né? Ambev Embev. Também fez, durante a faculdade, um intercâmbio na Sciences Po, que é uma faculdade conveniada com a South Carolina, na França, então teve uma segunda experiência internacional, não só nos Estados Unidos, mas também na França. Depois da faculdade, ela conseguiu já entrar como analista de RH na Ambev, então, né, o contato durante o estágio foi bem importante para abrir essa porta. Entrou também como trainee, né, passou pelo processo de trainee da Ambev, fez um período da Ambev, mas depois já passou pelo Nubank, né, como arquiteta de negócios, e também ela é head da social media da Nubank, em São Paulo, né? Depois ela passou pela TrueLayer, né, em Londres, que também é um banco, né? E hoje ela está na Broad, né, também em Londres, com outras frentes de formas de transação econômicas, né, que é a Payment Sense, né? Então, são alternativas bancárias que existem, né, que fornecem serviços para outras empresas. Então, ela está muito ligada nessa indústria, né? Então, Carolina é um exemplo daqui para fora. O próximo exemplo é o Leonardo, né? O Leonardo, ele começou a faculdade aqui no Brasil, na ESPM, e transferiu e terminou a faculdade na Texas Wesley. Era um bom aluno, se formou em Business Administration, com média 8, né? Não era um aluno espetacular, mas era um bom aluno, né? Fez estágio no Ágora, investimento, e também na Fox Sports. Depois ele entrou na Razum, que é uma plataforma de viagens, né? De compras e vendas de passagem e tudo mais. Então, ele entrou um pouco nessa área.
Logo em seguida, ele tinha um senso muito grande de empreendedorismo, e aí ele criou a sua primeira empresa, que era a Up Pharma, que era uma farmácia digital. Ficou alguns anos, vendeu a empresa, não deu muito certo para ele, mas aí ele conseguiu vender, e aí passou a bola para um outro gestor. Depois fez uma pequena passagem pela Opportunity, que é uma gestão de patrimônio, né, um fundo de investimentos. E hoje o Leonardo é nada mais nada menos do que o CEO e fundador da Vivante. Acho que vocês já devem ter visto aí nos mercados, né, aquele vinho em lata. O Leonardo foi o fundador disso, né? Ele falou que, inclusive, trouxe muito dessa ideia da própria experiência que ele teve nos Estados Unidos, que isso já existia, já acontecia lá, e aqui no Brasil não tinha esse mercado. Então, ele foi na coragem, né, como um bom empreendedor, e empreendeu, e hoje está aí fazendo presença nos principais redes de mercado do Brasil. Próximo exemplo é a Martina, né? A Martina se formou na SIU, em Carbondale, né, que fica em Illinois, se formou em Business Administration, notas muito altas também, média alta na faculdade, fez um estágio na Gerdau, né, construtora, em Porto Alegre. Depois ela fez um MBA na Federal do Rio Grande do Sul, né, em gestão empresarial. Logo em seguida, ao MBA dela, ela já entrou na EGALI, né, que é uma rede de intercâmbio bem importante do Brasil, né, bem antiga e importante, como gerente de produto, né. Ficou um tempo por lá, depois passou para a Ambev, né, como gerente de produto, como gerente financeira, depois especialista, né, de pessoas e de gestão. Então, atuou bastante na Ambev em algumas frentes, né, dentro da própria empresa, e hoje ela é né, uma das principais responsáveis por recursos humanos na XP do Brasil, né? Então, a Martina ela entrou muito nessa linha de recursos humanos, né, e de desenvolvimento de pessoas. Hoje ela é uma das gestoras, né, mais importantes no recrutamento da XP. O próximo é o Caio. O Caio se formou em Kentucky, em Economics, Accounting, notas muito boas, né? Durante a faculdade, ele foi o que a gente chama de TA, né, que é Teacher Assistant. Então, ele trabalhou como assistente de professor. Também ele foi responsável pelo dormitório, né, que é o que chamam de RA. Inclusive, é uma grande oportunidade para quem quer economizar um pouco na faculdade, né? Você ser o responsável do seu dormitório, do seu andar do dormitório. Então, olá, pessoal. Desculpa aí, a internet caiu e estou tendo que conectar aqui pelo meu celular. Mas vamos voltar aqui à nossa apresentação, onde a gente estava. Desculpa novamente. Vamos lá. Estava terminando aqui o caso do Caio, como eu estava mencionando para vocês, né? Ele entrou na parte de investimentos e teve toda a experiência na Universidade de Kentucky. Próximo caso, Carolina, né? Carolina se formou na UNF, que fica em Tampa, North Florida, International Business, com notas muito boas. Carolina era bem dedicada também, se formou e já logo em seguida já entrou como trainee na MDS em São Paulo, e depois entrou como trainee na AON também em São Paulo, na Ingersoll Rand como analista de importação, foi coordenadora da Daqui para Fora durante um bom tempo. Logo em seguida, daqui para fora, ela fez um processo de mestrado, de pós-MBA na Columbia, entrou nada mais, nada menos do que o Columbia University, durante o MBA, fez uma pesquisa pela UN, né, United Nations, e também foi TA, Teacher Assistant, na própria Columbia. Logo em seguida, ela entrou, depois do MBA, para a MUVA, né, que trabalha com educação, e hoje ela é PhD na INSPER em Applied Economics e também né, assistente de professora, né? Além disso,
Ela trabalha no Centro de Pesquisa Aplicada, né, à primeira infância, então tem toda essa bagagem dentro, né, da área educacional e de pesquisa bem forte, desde da UNF, né, até Colômbia, e hoje dentro do INSPER em São Paulo, né, na parte de pesquisa. Nosso próximo caso é o Iagos, né? O Iagos se formou na Walsh University em Business Accounting, né? Com focos em Accounting, notas excelentes. Dentro da própria universidade da Walsh, ele foi fundador de um clube estudantil, né? Que eles chamam de Student Organizations, né? Então, ele fundou um clube de investimento na Walsh. Foi também RA, né? Como a gente falou, residente assistente, né, sobre o dormitório, então ele era o responsável pelo próprio dormitório da faculdade. Também criou o Centro de Inovação e Empreendedorismo, então ele tinha realmente esse senso de fomentar negócios, né, dentro da Walsh, então era bem engajado nesse sentido. Logo depois da faculdade, ele entrou para a Patriot, né, como analista financeiro. Depois, né, isso em Ohio ainda, né, não saiu dos Estados Unidos. Depois entrou para Ernst Young, como na parte financeira, né, como assistente financeiro. E hoje ele continua em Ohio, né, permaneceu por lá e trabalha na parte de finanças, né, de finanças corporativas e transações dentro da própria EY, né, a Ernst Young, que é uma empresa aí que não precisa nem de apresentações. Né? O próximo exemplo é o Arthur, né? O Arthur, ele se formou na Winthrop, se formou em Mass Communications, em espanhol e também em resoluções de conflitos, né? Então, uma formação aí bem atípica, né, do que a gente conhece. Teve notas excelentes, né? Logo de cara, durante a faculdade, ele já se envolveu muito nessa parte de jornalismo, ele já sabia que queria atuar dentro disso, então se envolveu com o jornal da própria universidade. Depois ele foi editor em um canal do Newcast Studio, fez um projeto também dentro da Costa Rica, né? Como que é uma ONG dentro da Costa Rica, fez um semestre na Nicarágua, né? Depois voltou para a faculdade, né? E era editor de um jornal dentro de South Carolina ainda, né? E ele já no mercado, né? Hoje é um assistente da NBC, né? E trabalha também na Augusta University como instrutor de design, né? Dentro dessa parte de comunicação. Então, é alguém que já tinha isso muito claro durante a faculdade, essa formação em comunicação, e dentro da própria faculdade já se envolvendo nos clubes e organizações estudantis que tinham a ver com essa área de interesse. E aí, falando um pouquinho sobre, né, como que lá fora existem as oportunidades do pós-faculdade, né? Como que esse aluno pode também ter algumas experiências de estudar, né, e se formar e ficar um pouco no exterior para ter essa experiência profissional. Quais são os vistos, né, que os países permitem para os alunos internacionais? Aqui a gente selecionou os 4 principais países, né, que nós trabalhamos, e aí basicamente é o seguinte: depois da formatura, depois da faculdade, cada país vai ter uma política de visto, né? Nos Estados Unidos, esse visto é chamado de OPT, né, que é Optional Practical Training, que o aluno tem direito a trabalhar até 12 meses depois de formado, né? Como se fosse um green card, de um grosso modo, para você trabalhar nos Estados Unidos com esse visto. Os alunos que se formaram na área de STEAM, né, Science, Technology, Engineering ou Mathematics, têm até 30 meses para trabalharem. No Canadá, todo aluno tem direito a um outro visto chamado Work Permit, né, durante 3 anos. No Reino Unido, 2 anos. E na Holanda, 1 ano, né, que eles chamam de Orientation Year. Tá? Agora, depois que esse visto termina, né, cada país depois vai ter o seu procedimento, né, de imigração, se for o caso. Nos Estados Unidos, depois desse primeiro visto do OPT, o estudante pode aplicar para o que eles chamam de
H-1B, que, na verdade, a empresa onde o aluno estiver trabalhando é que precisa patrocinar o seu visto de trabalho, aí que já é um visto permanente de trabalho em que a empresa precisa patrocinar o estudante, né, o candidato. No Canadá, depois desses 3 anos do Work Permit, o estudante já pode se candidatar para uma residência permanente no Canadá, né, o que eles chamam de Experience Class. No Reino Unido, você também pode aplicar para um visto de trabalho, que pode durar até 5 anos, também a empresa é que tem que patrocinar. E na Holanda, depois desse primeiro ano, também é possível conseguir um visto permanente de trabalho. Tá? Então, aqui existem algumas distinções, né, algumas facilidades e dificuldades dependendo do país. Então, se o estudante, no processo de entrar em uma faculdade no exterior, também cogita ou pensa em migrar futuramente, é interessante levar isso em consideração, quais são as políticas que cada país tem pós-formatura. Né? Então, isso é algo que a gente discute muito com os alunos durante todo o processo. E aqui, de uma forma interessante para compartilhar com vocês também, alguns dos países que mais contratam brasileiros, né? Estados Unidos, Portugal, Canadá, Irlanda, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Suécia. Nós trouxemos isso da Abracomex. Né? E aí, falando ainda do mercado de trabalho, né, e do porquê estudar fora, queria compartilhar com vocês alguns insights, né, de conversas que tivemos com Marcelo Nóbrega. Marcelo é hoje um dos principais executivos do Brasil de RH, né, para grandes empresas, grandes processos de seleção e de entrada de jovens no mercado, e ele fala muito dessas habilidades desse jovem que faz faculdade no exterior, né, do ponto de vista de quem realmente está recrutando, quem interessa hoje para o mercado. E aqui a gente queria compartilhar com vocês alguns dos pontos que Marcelo compartilhou conosco sobre jovens que fizeram faculdade no exterior. Né? Primeiro, que eles têm garra, né, vontade de fazer, excelente formação, conhece várias áreas de conhecimento, né, muita experiência. Então, são jovens que têm realmente uma bagagem diferenciada, né, nesse sentido, não só acadêmico, mas de vida. São muito adaptáveis, né, a adaptabilidade é fundamental hoje em dia para o mercado, né, onde o jovem tem que se adequar às necessidades, situações, circunstâncias, né, versatilidade é fundamental. Um papel de protagonista, né, no desenho do seu futuro, né, não só pela vivência e pela experiência de estudar fora, né, de você estar num ambiente completamente diferente do seu e ter que lidar com esse novo lugar, com esses novos desafios. Isso traz essas habilidades para o jovem que se forma no exterior. São ensinados a aprender a buscar o conhecimento, né? O que ele coloca aqui, né, a grande contribuição da universidade é ensinar a aprender, ensinar a estudar. Sabendo estudar e aprender por conta própria, o profissional se habilita a enfrentar qualquer desafio. Né? Isso é algo que se vê muito dentro das universidades no exterior. E são alunos que não têm realmente mimimi, né? Comportamento, né, fundamental, resiliência para atuar nas situações diversas que existem. Então, esses desafios que um jovem, ao viver, morar, estudar fora, trazem, são fundamentais para as oportunidades dentro do mercado de trabalho. Né? E aí, como se preparar, né, para o retorno ao mercado de trabalho brasileiro após estar no exterior? Isso pode ser também uma preocupação de alguns alunos, né, caso queiram deixar a porta aberta aqui no Brasil também, para futuramente atuarem por aqui. E algumas dicas que nós damos é o seguinte: não deixar de ler em português, né, manter a prática, manter um bom português é fundamental, manter-se atualizado no país, né, práticas da sua área, né, empresas, recrutamento, entender como que o mercado está funcionando, avaliar a necessidade de uma revalidação do diploma ou não, né, dependendo da sua área de formação e atuação, trazer novidades para o mercado brasileiro, né, isso pode ser um grande diferencial de quem faz faculdade fora, ao entender como que o mercado aqui do Brasil funciona, o que pode ser feito de diferente, né, o que você que fez faculdade fora pode trazer de novo. Manter o seu networking profissional aqui no Brasil, então voltar
durante algumas férias aqui no Brasil e realizar estágios aqui, fundamental. Colocar seus projetos, estudos, teses em práticas também no Brasil, candidatar-se a vagas antes de voltar para o Brasil. Então, muitas empresas já têm vários programas que o aluno já pode fazer algumas provas online, né, fazer suas inscrições, mesmo estudando, né, terminando seus estudos no exterior. Então, já pode ser feito essa parte fora. E é bem importante fazer o networking, buscar ser conhecido no Brasil, né? Então, cada vez mais, né, ter essa visão de que as férias, né, principalmente o summer, né, férias de verão, maio, junho, julho, né, início de agosto, que é o período grande das férias no exterior, esse aluno venha para o Brasil e faça ótimos estágios, ótimas relações e mantenha esses contatos, caso queira, ao final da faculdade, retornar ao Brasil. E aí, olhando essas possibilidades, né, de aplicação e fazer faculdade no exterior, é interessante considerar que esse processo pode ser feito junto, ou em conjunto com o processo brasileiro, né? Os processos, o envio das aplicações das candidaturas para o exterior, eles acontecem ao final do terceiro ano, assim como os vestibulares do Brasil. Então, não só o aluno está se candidatando para o exterior, mas também, se quiser, pode fazer o Enem e os vestibulares daqui. O que acontece é que os resultados do Brasil saem logo em seguida, geralmente já em janeiro os alunos já têm os seus resultados e muitas das faculdades já iniciam as aulas em fevereiro. Os resultados no exterior vão acontecer a partir, na grande maioria, em março. E o processo de decisão e tomada de definição se vai para fora ou não é feita no mês de maio, o grande mês aí de confirmação de matrículas no exterior. As faculdades no exterior começam sempre em agosto e setembro. Então, nesse período, muitos dos nossos alunos, inclusive, cursam o primeiro semestre de faculdade aqui no Brasil e definem se realmente vão para o exterior ou não durante esse primeiro semestre, né? Então, é pensar que esses alunos podem fazer um processo como esse em paralelo, né, e deixar as oportunidades abertas para o futuro, né? Algumas faculdades aqui no Brasil, inclusive, já têm mudado o seu modelo de admissão. Então, muitos dos nossos alunos que se preparam para o processo seletivo no exterior já estão automaticamente também preparados para esses novos processos. Então, aqui algumas faculdades como FGV, IBMEC, INSPER, SPM, já têm processos diferentes, como a dinâmica de grupo, entrevistas, vídeo de apresentação, soluções de cases, né? E aí, para esses novos processos brasileiros, os alunos que fazem o processo posterior já estariam também preparados. E aí, para fechar, né, os últimos pontos, né, só para relembrá-los dos próximos eventos: dia 7, mitos e verdades sobre intercâmbio; dia 9, sobre faculdade de business na França, né, uma faculdade em inglês que fica na França; e no dia 14, oportunidades de bolsas de estudos. Perguntas e respostas agora no finalzinho, quem tiver, né, estou à disposição. Aqui tem o nosso contato, né, nosso WhatsApp, né, e-mail, análise de perfil é o primeiro ponto de contato conosco também. Então, quem quiser pode me colocar aqui no Q&A ou no chat, que eu estarei à disposição. Os exames para o exterior, ótima pergunta, Isabelle. Dependendo do país que você for se candidatar, esses exames acontecem ao longo do ano da candidatura. A candidatura se dá ao longo do terceiro ano. Então, por exemplo, se você vai se candidatar para os Estados Unidos, você tem que fazer a prova de proficiência e a prova do SAT ou ACT. A prova de proficiência tem várias datas ao longo do ano, então é bem simples de marcar e realizar essa prova. A prova do SAT ou ACT, ela vai ser oferecida em 7 datas ao longo do ano aqui no Brasil. São datas e meses específicos que você teria a oportunidade de realizar a prova em 1, 2, às vezes até 3 tentativas, né? E aí também, né, as outras provas específicas, né, de outros países,
geralmente vão acontecer no início do ano, pós-término do ensino médio. Algumas provas podem acontecer, por exemplo, provas específicas da Holanda ou da Espanha, geralmente vão acontecer entre os meses de janeiro e março, tá? Mas isso tudo vai depender muito de aluno para aluno, programa para programa, e a gente sempre vai fazer um planejamento muito individual e muito específico para você. Como nós orientamos as atividades extracurriculares, preparamos para o SAT? Sim, SAT, sem dúvida, né? Dentro do programa nós temos um curso preparatório específico para o SAT, os alunos já têm acesso ao curso geralmente no final do primeiro ano, tá? Início do segundo ano já começam esse preparatório, né? Um curso online. Nós temos uma parceria com uma professora chamada Karine Dombi, uma professora referência do Brasil hoje nesse assunto, então todos os alunos têm acesso ao curso da Karine. E em relação às atividades extracurriculares, se dá naquela fase que eu mostrei para vocês do programa, que é a fase de preparação. Cada aluno naquela fase de preparação tem um mentor específico, que é o mentor de preparação, que orienta e prepara os alunos nas atividades extracurriculares. Qual o papel do mentor de preparação nesse sentido das atividades? É entender, primeiro, quem é o estudante, o que esse aluno gosta de fazer fora da sala de aula, que tipo de atividades esse aluno já se envolveu ou não, ou quais seriam as possíveis áreas de interesse que esse aluno tenha. E, a partir daí, esse trabalho, essa orientação de quais atividades, como fazer, qual a consistência das atividades, qual é a relevância dessas atividades, vai ser um trabalho individual, designado com o orientador de preparação com o estudante. Então, não tem uma regra pronta, não tem um checklist que esse aluno cumpra, mas sim é um trabalho de desenvolvimento entre mentor de preparação e estudante. Tá? Então, quem tiver mais interesse, né, que quer saber mais nesse aspecto, de novo, faz a nossa análise de perfil, coloca ali suas informações iniciais, e com isso a gente já faz um retorno, né, faz um contato inicial com vocês, para entender aonde vocês estão em relação ao processo, se, né, já querem fazer uma reunião individual ou querem tirar algumas dúvidas específicas. Então, é a melhor forma de primeiro contato conosco. Meu filho vai iniciar o 8º ano. Quando eu devo entrar em contato para avaliar a possibilidade de ingressar no programa? Olha, Rafael, o ideal é começar o contato conosco no final desse 8º ano, para o começo do trabalho a partir do 9º ano, tá? Então, esse ano, né, continue acompanhando os nossos eventos, e aí, a partir do final desse ano, 8º ano, já para a transição para o 9º, seria legal vocês marcarem uma reunião individual e aí entenderem como seria o projeto com ele a partir do 9º ano. Um aluno pode se candidatar após alguns anos de faculdade no Brasil, por exemplo, um desejo do aluno que não correu antes? Bem, o aluno pode se candidatar depois de ter terminado o ensino médio, já está cursando a faculdade no Brasil. Você aplica, nesse caso, como o que eles chamam de transfer students, ou seja, seria um processo de transferência, tá? E aí você pode se candidatar sim, mas a gente tem que entender muito especificamente, né? Quem é o estudante, quais foram suas notas na faculdade, qual o seu curso de interesse, se vai precisar de bolsa ou não, porque para transfer students é muito mais difícil de se conseguir bolsas. Então, a gente tem que entender realmente caso a caso aqui, né? Até onde você está, em que período você está na faculdade. Então, é algo que a gente precisa avaliar mais especificamente. Então, entre em contato conosco que a gente pode avaliar melhor. Quais são os esportes que consideram para a bolsa esportiva, para a bolsa de esportes? A bolsa esportiva, né, nada aqui para fora, nós não trabalhamos especificamente, nós temos uma empresa que é especializada em bolsa esportiva. Nós já trabalhamos, né, com bolsa esportiva durante muitos anos, né, mas hoje, daqui para fora, ela é especializada em bolsas acadêmicas. Mas, basicamente, bolsa esportiva, existem alguns esportes mais específicos que os brasileiros conseguem algum tipo de bolsa, que são o futebol, né, de uma forma geral, né, tanto masculino quanto feminino, nosso soccer, né, a natação, masculino e feminino, o vôlei feminino, né, o vôlei feminino, especificamente, e o tênis, masculino e feminino. Esses eram os principais esportes que nós víamos os atletas brasileiros conseguirem
algum tipo de bolsa esportiva. Lembrando que bolsa esportiva você precisa ser atleta de alto nível, ou seja, treinar, competir, resultados oficiais, né, nos últimos pelo menos 4, 5, 6 anos da sua vida, né, de uma forma em alto nível. Tá? O valor do programa de preparação do 9º ano. Larissa, vou pedir para você, por favor, entrar em contato com o nosso WhatsApp para a gente entender melhor, né? Qual que seria o programa para você, se vai aplicar para a Europa, se vai aplicar só para os Estados Unidos e Canadá, ou uma mescla dos 3 lugares, quantas candidaturas você faria. Então, tem uma série de fatores que se aplicam em termos de valores nas mensalidades, né? Só para vocês entenderem que nosso trabalho vai ser sempre parcelado, né, e diluído ao longo da jornada, então essas mensalidades vão ter uma variação bem significativa entre elas, então é sempre um trabalho muito individualizado de acordo com a necessidade de cada um. Então pode entrar em contato conosco pela análise de perfil ou pelo próprio WhatsApp direto, que a gente pode entender melhor qual é o seu perfil para, a partir daí, dar um norte melhor também para você. Né? Minha filha vai iniciar o 3º ano, pode iniciar agora a preparação. 3º ano já é candidatura, tá? Já é um ano bem importante da gente começar o quanto antes a candidatura. Então, entre em contato conosco o quanto antes, né? O ideal é fazer análise de perfil para o 3º ano, sem dúvida, porque já tem um perfil bem montado para a gente fazer essa análise inicial e a gente já faz uma devolutiva para marcarmos uma reunião individual. É possível fazer um curso de verão em alguma faculdade, ficando no meio de experiência, aluno do último ano do ensino médio? Sim, Fabiana, é possível fazer um curso de verão. 3º ano, geralmente, não é a nossa recomendação que o aluno use as férias de julho para um curso de verão, porque existem várias outras atividades bem importantes durante o 3º ano que precisam ser feitas, né? Como o SAT, as redações. Então, é um período bem crítico. Então, em termos de estratégia, de novo, entre em contato conosco para a gente avaliar o caso, né? Se, por exemplo, se o aluno já fez a prova da SAT, TOEFL, está com as redações já bem adiantadas, talvez faça sentido fazer um curso de verão. Mas se não tem nada disso pronto ainda, talvez seja melhor priorizar outros aspectos mais importantes no último ano do ensino médio, que é um ano bem importante em termos de estratégia. Tá? Entrando no 2º ano do ensino médio, acho que irá prejudicar o programa daí para fora? Não, prejudicar de forma alguma. A gente vai sempre trabalhar com o que é possível ser feito a partir da entrada até o seu embarque para a faculdade, né? Então, assim, entre em contato conosco também, Isabela, você está no 2º ano, né? Você já colocou aqui alguns pontos, acho que você tem um perfil que pode ter um potencial, de fato, para um projeto como esse. Faz análise de perfil que já rapidamente a gente faz uma devolutiva para marcarmos uma reunião individual com você, tá? Mas 2º ano é um ano bem importante também para ter pelo menos um ano de preparação antes da candidatura no 3º ano. A aplicação na Europa para quem tem dupla cidadania é diferente? Não, a aplicação é a mesma. O benefício de quem tem a dupla cidadania é na parte financeira, que você teria a partir do 2º ano de faculdade, mas a admissão é o mesmo processo que você passaria como aluna internacional, os requisitos como aluna internacional. Tá? Então, seu histórico, suas provas de proficiência, carta de recomendação, etc. Tá? Mas por ter a dupla cidadania, boa notícia, é a parte financeira que você teria esse benefício a partir do 2º ano, geralmente é quando esse benefício sai. A frequência do acompanhamento, na fase de preparação, né, que é aquele primeiro bloco que vocês viram, geralmente os encontros vão acontecer em média, cada 20, 25 dias, tá? Até o 3º ano do ensino médio, tá, Rafael? Só para você ter uma ideia aí. É claro que não é algo set on stone, né? Como a gente fala, né? Que é aquilo e pronto. É um trabalho muito individual e customizado, né? De acordo com a necessidade do aluno, da família. Tem vezes que talvez o aluno tenha que ter mais de um encontro naquele mês. Então, a gente é sempre muito flexível em adaptar o ritmo do aluno com o mentor para que as coisas possam ser feitas da melhor forma possível, de acordo com o que precisa ser realizado em cada ano. Tem como conseguir 2 bolsas de uma vez? Bolsa esportiva? Sim, Isabelle, bolsa esportiva, né? Como a gente falou, se você for atleta de alto rendimento e tiver ótimas notas, você pode qualificar para os 2.
Como são as aulas daqui para fora? Aulas, não sei exatamente o que você quer dizer com aulas, né? Aulas a gente tem do SAT especificamente, né? Que são as provas de inglês e matemática, e é um curso específico, né? Que você faria dentro da daqui para fora. E conosco, na verdade, são encontros, né? São reuniões com os mentores para cada fase específica do processo. Quando você entra na candidatura, né, no terceiro ano, esses encontros acontecem basicamente a cada semana, 2 semanas, né? Porque é uma fase bem intensa aí do que tem que ser feito com cada mentor, o mentor de redação, a orientadora de application, o estrategista. Então, é um trabalho em equipe que precisa acontecer, né? E são encontros contínuos ao longo do seu ano da candidatura. Beleza. Bem, tem aqui a análise de perfil, eu coloquei aqui também no nosso chat, né? Quem ainda não viu, vou deixar aqui de novo. Só entrar no link, tem o QR Code aqui que vocês podem entrar também. Nosso WhatsApp direto, quem tiver alguma dúvida pontual ou quiser marcar uma reunião, uma conversa individual, fiquem à vontade também, tá? E espero que vocês tenham gostado. Novamente, desculpa pela internet que caiu, tive que reconectar aqui o mais rápido possível. Mas espero revê-los aí em um próximo encontro, uma próxima conversa, e espero que vocês tenham saído daqui com algumas informações novas, tá? Muito obrigada a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.